E para Isabel, a mãe, como vai ser o nome do menino? Ela disse, vai ser João. Está sendo usada aqui por Deus. Aí disse, como João? Não tem ninguém na tua família com esse nome? Aí perguntaram para o pai, que não estava falando. Aí pegou uma tabuinha e escreveu João. Aí o povo ficaram pasmados. Mas ali já era a direção de Deus, né? Colocaram João Batista. E nessa hora também se abre, agora volta a voz para o Zacarias. E ele, cheio do Espírito Santo, ele faz um cântico de louvor a Deus e fala coisas proféticas aqui. Na verdade é um cântico profético, né? Eu não vou pegar eu vou pegar aqui do versículo 68, que é o que me chama a atenção até o 75. 68. Lucas 1, 68. Ele diz assim: bendito o Senhor Deus de Israel, porque visitou e remiu o seu povo, e nos levantou uma salvação poderosa na casa de Davi, seu servo. Vamos dar uma paradinha nisso aqui e entender, irmãos. Como foi que Deus visitou o seu povo? No caso aqui está falando de Israel, mas na verdade Deus visitou a humanidade. Deus visitou em Cristo, porque até já expliquei isso aqui, né? Deus é um ser espiritual, celestial. Jesus também, a mesma coisa. Só que aí Jesus deixa toda a sua glória de um ser celestial, de um ser espiritual, e ele nasce aqui de uma mulher, nascimento natural, humano, como homem, se identificando com o quê? Com a raça humana. Então, quer dizer, Jesus, que ao mesmo tempo Jesus é Deus também, mas agora ele está como homem. Então essa é a visitação de Deus. É Deus se fazendo homem e habitando entre nós. Você parar para pensar, isso é algo muito grande. Então é uma visitação mesmo. Porque antes de Jesus, como era que estava a raça humana? Ela não tinha nenhum representante dela no céu. Não tinha. Os anjos são todos seres celestiais. Deus é um ser celestial, espiritual, celestial, tudo espírito. E agora, Jesus hoje, ele está nos céus, ao lado do Deus Pai, e ele também é Deus. Ele também é Deus. E ele está como? Ele está, logicamente, glorificado, mas ele é um homem, porque ele nasceu aqui como homem. Ele se fez carne, se fez homem. E a carne dele não foi destruída, porque ele morreu e ao terceiro dia ele ressuscitou. Não deu tempo, como diz assim, tu deixarás o teu servo ver a corrupção, não deu tempo nem do corpo ser corrompido, quer dizer, apodrecer, ser destruído, né? Logicamente que para ele entrar nos céus, esse corpo também foi glorificado. Foi glorificado. Me pergunta como que é isso, que isso aí é para Deus, ele que sabe como é. Mas foi glorificado, como nós um dia seremos também, se nós continuarmos firmes andando com Deus. Vamos ser glorificados. Mas lá nos céus, ao lado do Pai, Deus Todo-Poderoso, está um homem nos representando. Por isso que a Bíblia diz que nós fomos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. O que quer dizer isso? Quer dizer que Jesus, quando ele subiu os céus, quando ele entrou nos céus e se sentou lá do lado do Pai, ele sendo agora, ele como homem, ele estava representando todos nós. É como se nós também nós em Cristo estávamos ganhando o direito de habitar no céu. Nós temos um representante nosso lá no céu, que é Jesus. Por isso que a Bíblia diz que está escrito na Bíblia que não existe nenhum mediador entre Deus e os homens, só um único, Jesus Cristo, e diz assim, homem. Por que tinha que escrever Jesus Cristo, homem? Porque é Ele que está nos representando. Ele está nos representando porque Ele faz parte, Ele passou a fazer parte, vamos dizer assim, da raça humana.
raça humana, que antes não teria nenhum ser celestial no céu representado. Tem ele, porque ele entrou aqui pelo nascimento natural, padeceu, morreu como ser humano e Deus o ressuscitou, como um dia fará com todos nós. Então, a visitação de Jesus é a visitação de Deus para a humanidade, Deus deixando sua glória e se tornando homem, e também ele é a poderosa salvação de Deus para nós. Irmãos, nós temos que entender isso, nós temos que compreender, porque às vezes nós nos deparamos com situações difíceis na vida, coisas que nós não sabemos como lidar. Mas se nós entendermos, não, o Jesus que eu estou buscando, eu não estou buscando uma religião, eu não estou buscando uma coisa qualquer, eu estou buscando um Jesus, que é a poderosa salvação de Deus para a minha vida. Para qualquer situação que eu enfrentar, existe uma poderosa salvação, que é o próprio Jesus que veio aqui, morreu por mim, está vivo do lado de Deus Pai Todo-Poderoso, para interceder por mim e para trazer salvação em qualquer situação que eu me encontrar, em qualquer situação que você se encontrar. Nós precisamos entender isso. A poderosa salvação de Deus para nós é Cristo. E se a gente entender isso, nós não vamos ficar mais nos preocupando com nada, porque nós vamos focar em buscar em Deus. Às vezes a gente contamos com as pessoas, às vezes a gente confiamos que as pessoas podem nos ajudar em uma situação, ou alguma outra coisa, e às vezes as pessoas ou não estão dispostas, ou não podem. Só que nessa hora nós esquecemos, não, mas essa situação que está me incomodando, existe para mim uma poderosa salvação que pode me salvar desse momento, seja um momento difícil, um momento, vamos dizer, que eu preciso de uma ajuda hoje, ou a longo prazo, que é o próprio Jesus. É só eu invocar o nome dele, é só eu buscar ele. Mas continuando aqui, tem mais ensinamento para a gente aqui. Estou correndo lá para o capítulo 2, aí não dá certo não. Então ele nos visitou com uma poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, como falou pela boca dos seus santos profetas, desde o princípio do mundo. Aqui tem um outro entendimento que nós precisamos compreender. Tudo que Deus tem para nós, tudo, Ele falou pelos profetas, estão nas Escrituras. Como Ele disse, falou pelos profetas, Ele falou tudo aqui pelas Escrituras. Nós não precisamos estar buscando outro movimento, uma coisa ou outra, não. Nós temos que vir nas Escrituras. Jesus, Ele não veio mudar as Escrituras. Pelo contrário, Ele veio fazer elas se cumprir. Se você olhar a caminhada de Jesus e todos os ensinamentos dele, e depois dos apóstolos, tudo estão dentro das Escrituras. Eu já expliquei para você aqui, né? O que são as Escrituras? O Velho Testamento, que depois tem, até Jesus só existiu o Velho, depois que os discípulos, os apóstolos de Cristo, escrevem o Novo, que é os Evangelhos e as cartas. Mas tudo veio para se cumprir. Você pode olhar quando Jesus está falando alguma coisa sobre ele, ele diz assim: isto aconteceu para que se cumprisse as Escrituras. Quer dizer, o que estava escrito sobre ele. Porque a Bíblia inteira, aqui de Gênesis a Apocalipse, ela está focada em Jesus. Ela está focada em outra coisa. Está focada na vida dele. Mesmo no Velho Testamento, que não está falando de Jesus diretamente, mas está falando de uma forma indireta, através das profecias dos profetas. Por que está falando de Jesus? Porque nos leva a Jesus, toda a Escritura. Porque as Escrituras surgiram pelo quê? Pelo fato de quê? Da aliança de Deus com Abraão. Da aliança de Deus com Abraão. Logicamente, não existe os livros, nós pegamos ali os primeiros livros da Bíblia, que os 5 primeiros são escritos por Moisés, então nós vemos que isso foi organizado depois de Moisés. Mas a promessa lá a Abraão já estava encaminhando para Jesus. Ou melhor, logo diretamente, né? Diretamente. Mas mesmo antes disso, quando Adão pecou, Deus antes de Deus criar o homem,
já encaminhava para Jesus, porque disse que Jesus foi preparado antes da fundação do mundo para nos salvar, porque Deus ia criar o homem, sabia que o homem iria pecar, que o homem ia falhar e precisaria de um Salvador. Aí Deus, alguém pode dizer assim, mas se Deus sabia que o homem ia errar, então para que ele criou o homem e deu tal liberdade? Porque ele disse assim, eu quero criar. Bom, primeiro que ele é superior, né? Ele é superior, ele faz o que ele quer. Mas por que ele criou um ser que ele disse, façamos o homem nossa imagem e semelhança? Quer dizer, um ser que tivesse o poder de fazer escolha, de tomar decisão. Porque esse é o grande poder que Deus deu para mim e deu para você. O poder de tomarmos decisão. Nós podemos tomar a decisão certa, orientado de uma maneira correta. Quando é que nós tomamos uma decisão certa e orientado certo? Quando nós estamos sendo orientados pela palavra e decidimos pela palavra. Ou podemos tomar uma decisão errada, que é a decisão que nós tomamos fora da palavra. E é o que a humanidade tem tomado. Mas, mesmo assim, Deus não tira esse poder do homem. Ele deu, e é o maior poder que o homem tem. O poder de tomar decisão. Os animais não têm. Os animais, eles agem pelo instinto. Eles agem pelo instinto. O homem não. O homem, ele tem a capacidade de pensar, ele tem a capacidade de raciocinar, de compreender as coisas, de entender, de saber. O homem tem a capacidade de agir com prudência. Ele pode não querer, tem gente que não tem, não age. Dá uma loucura na cabeça, que está na cabeça faz, né? Ele assim, veio na cabeça, filho. Aí estraga tudo. Mas ele tem a capacidade, Deus tem todos com essa capacidade de parar, pensar, raciocinar e ver, não, espera aí, isso vai acrescentar alguma coisa? Isso vai me ajudar aqui? Isso pode trazer problema? E parar e recuar e tomar a decisão certa. Os animais não, os animais é diferente, né? Se você, por exemplo, se apertar um animal, ele ficando muito assustado, ele pode fazer uma loucura. Se tiver um buraco lá fundo e ele ficar muito assustado, ele pular lá dentro de medo, ele vai bater e morre no desespero. Desespero porque ele faz no instinto. Por exemplo, vou pegar, eu crio gato. O gato é um bicho assustado. Se você assustar um gato e ele não tiver para onde correr, se tiver vamos dizer, um abismo, ele é capaz de se jogar no abismo. Assustado, porque o instinto dele é fugir. E se o lugar que ele encontrou de fugir foi o pior, ele não pensa na consequência. O homem não, o homem ele pensa. Não, espera, eu tenho que sair daqui agora. Espera aí, aqui está pior, não vou aqui. O animal não tem. Então nós temos essa diferença. Temos essa grande diferença. Isso é o que Deus nos deu, a capacidade da gente. Aí onde entra a liberdade. Porque Deus nos deu a capacidade de fazer escolha. Aí nos dá a palavra para nos orientar. Se a gente aprender com Ele, aprender dele, colocar em prática, é o que vai acontecer. Nós vamos tomar a decisão certa. Mas se a gente não quiser, aí a coisa complica, né? Para nós. Vamos tomar a decisão que queremos e Deus não vai poder fazer nada. Deus não vai poder, porque Ele já deu a capacidade para nós de fazer escolha. Deus não vai forçar você a andar certo se você quiser andar errado. Também Deus não vai forçar para fazer aquilo que você não quer. Ele vai ensinar, ele vai te dar livramento, ele vai te mostrar que está errado, mas ele não vai forçar. Mas voltando aqui, onde nós estávamos, é muita coisa, você quer tentar... E nos levantou com a salvação poderosa. Versículo 70. Como falou pela boca dos seus profetas. Quer dizer, tudo está nas Escrituras. Tudo está aqui na Bíblia. A sua bênção não está na mão de ninguém. A sua bênção está na palavra de Deus. Você tem que vir até a palavra de Deus, descobrir o que Deus tem para você, crer nisso e tomar posse da bênção. O pastor, acho que é a coisa mais boba que tem, irmão. Ele só serve para uma coisa. Ele só serve para isso aqui. Ele buscar a mensagem, orientar, e quem vai fazer a maior parte é você. Se vai crer ou não. Lembra que Jesus falou acerca da palavra? Ele disse que a terra por si só dá o crescimento. Então, a diferença não é quem semeia. A diferença é quem recebe.
Se o seu coração for uma boa terra, na hora de receber a palavra vai ser maravilhosa, vai mudar a tua vida, vai te abençoar. Agora, se você for uma terra ruim, não adianta pregador não, o pregador não vai fazer a mesma coisa. Você que trabalha, isso aqui é bem simples de entender quem trabalha com a terra, né? Você tem uma terra, você tem a mesma semente boa, você compra uma semente boa, e você joga numa terra ruim, o que é que vai acontecer? Não vai dar nada, não é? Mas quando você joga numa terra boa, a própria terra dá crescimento. É a palavra de Deus em nós. Se nós formos boa terra para receber a palavra, quem plantou não quer dizer muita coisa não. Não quer dizer muita coisa. Quem plantou só plantou. É a mesma coisa. Você joga a semente lá na terra. Você não consegue fazer ela germinar, você não consegue fazer ela crescer e dar muito fruto. Quem faz isso é a terra, que é boa. É a mesma coisa. Eu estou pregando aqui. Quem vai fazer a diferença não sou eu, é você. Se seu coração for uma boa terra para essa palavra, ela vai entrar, vai produzir fé, você vai crescer com Deus, você vai ser muito abençoado e vai para o céu. Agora, se você for uma terrinha ruim, meu filho, morre ali mesmo, não produz nada. E eu não posso fazer nada. Eu já fiz o que eu ia fazer, só joguei a semente. Só joguei, temos que jogar. Agora essa parte temos que fazer. Agora, se sou eu pregando, como pregador, é você também quando vai falar de Jesus para alguém. Por isso você nunca deve se preocupar. Eu vou falar, eu falo e o cara não se converte. Você não é obrigado a querer convertê-lo, você não tem nem esse dever. Deus não te deu esse dever. Você tem que falar. O meu dever é falar, o seu dever é falar de Jesus. Agora, quem recebe é que tem o dever de receber bem para que aquela palavra cresça na pessoa, produza fé e ela seja grandemente abençoada. Amém, Jesus? Lembra, o apóstolo Paulo, uma vez, ele estava preso e tem algumas pessoas que foram pregar o evangelho para causar inveja a Paulo. Eu contei. E o que Paulo disse? Paulo disse assim: pouco importa se estão pregando por amor, se estão, eu sei que vocês conhecem esse versículo, estão pregando por amor, ou estão pregando por contenda, ou por inveja. Ele disse: o que importa é que Cristo seja pregado. Porque não é o pregador, é a palavra. A palavra está acima do pregador. Amém, Jesus? Ela está acima de tudo. Então, mesmo o pregador pode ser a maior desgraça na vida do mundo, mas se ele pregou a palavra certinho, a pessoa recebeu, creu, tomou posse, meu irmão, ela vai para frente. Por isso que Paulo disse: eu luto para que naquilo que eu prego eu não seja reprovado. Porque, por exemplo, eu estou pregando aqui, vamos que eu estou pregando essa mensagem, aí vamos dizer que todos aqui recebem essa palavra, creia, tomem posse, viva a sua vida com Deus, vão ser abençoados, vão para o céu. E eu que preguei, eu não levo isso a sério, eu vou para o inferno. Com a palavra que eu preguei, eu ganhei o outro para ir para o céu, mas eu vou para o inferno se eu não me sujeitar a ela. Não dá crédito para mim. Então, quer dizer, não tem muita coisa não isso aqui. A questão, o caminho é esse, é a gente ser a boa terra. Eu tenho que ser, você tem que ser, porque aí essa palavra vai crescer em nós. Não é o pregador que pregou. Eu já vi até pessoas se gloriando em cima de, porque eu fui batizado por tal pessoa, por tal pastor. Aí tem gente assim: quem fez meu casamento foi tal pastor. Às vezes o cara é famoso, às vezes o casamento nem à frente foi. Porque não é o pregador, é a pessoa. É a pessoa que grudou-se na palavra. Amém, Jesus? Amém. Mas voltando aqui, saindo desse assunto, então, e nos levando, como falou pela boca de seus santos profetas, desde o princípio do mundo, para nos livrar dos nossos inimigos e da mão de todos que nos aborrecem, para manifestar misericórdia a nossos pais e lembrar-se do seu santo concerto, do que jurou e do juramento que jurou a Abraão nosso pai, de concedermos que, libertados da mão de nossos inimigos, serviríamos sem temor. Isso aqui me chamou muita atenção. Primeiro, ele fala que Deus já nos livrou dos nossos inimigos, da mão de nossos inimigos, de todos que nos aborrecem.
Levando isso lá para a época do Zacarias, lá para a época dos judeus, eles tinham como inimigo pessoas. Não, Deus levantou Cristo para nos livrar dessas pessoas. Mas a igreja já se vê o quê? A Bíblia diz que nossa luta não é contra a carne, nem contra sangue, não é contra pessoas. Lógico que você vai encontrar pessoas que o diabo vai usar para querer causar problemas na sua vida. Mas elas não é o seu foco. O nosso foco, o nosso inimigo é o diabo. Por isso que Pedro diz, sede sóbrios, vigiai, que o diabo, vosso adversário, anda ao derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resistir firme na fé. Então é o nosso inimigo. No caso dele, disseram, Deus enviou Jesus para nos livrar do nosso inimigo, essa salvação. Mas com o nosso entendimento hoje, daquilo que Jesus nos ensinou, os judeus, o ensinamento deles era muitas coisas naturais, materiais. O nosso é que Deus enviou Jesus para nos livrar do nosso inimigo principal. O nosso inimigo são os demônios. O nosso inimigo é Satanás. Então Deus já nos libertou da mão dele. Isso aqui é uma coisa que devemos entender, irmãos. Nós sabemos que o diabo, ele só causa dano, só causa mal. A Bíblia Sagrada, em Atos capítulo 10, se eu não me engano é 28, agora é 38, que diz que Deus ungiu Jesus de Nazaré com Espírito Santo e com poder. E ele andou por todos os lugares fazendo bem, curando todos os oprimidos do diabo. Então nós sabemos de onde vem a opressão. A pessoa está cheia debaixo de opressão, tem a aliação do diabo. Mas Jesus já nos libertou dele. Ele é a salvação de Deus para nós, que nos libertou da mão desse inimigo e de todos os inimigos, quer dizer, de todos os demônios. Aí diz assim, ele fez isso para quê? Primeiro, ele lembrou-se do seu santo conselho, que ele fez lá com Abraão, do juramento que jurou a Abraão, nosso pai. Aí ele disse, de concedermos que, libertados da mão de nossos inimigos, serviríamos sem temor. Presta atenção, isso é importante. Assim. Então Deus, ele concedeu que nós fôssemos libertos da mão de nossos inimigos. Como eu já expliquei, nossos inimigos são os demônios, o diabo e seus demônios. Nós já estamos libertos da mão dele, não estamos mais na mão de nenhum deles. Se o diabo está causando qualquer coisa contra a nossa vida, não é porque ele tenha direito, é porque nós estamos permitindo. Entenda bem, o diabo, Jesus disse que o diabo é um ladrão, né? O ladrão não tem direito de te roubar, mas se você vacilar, ele rouba, não é verdade? Então é a mesma coisa, o diabo não tem mais direito de colocar doença no seu corpo, não tem mais direito de jogar você numa vida de sofrimento, mas se você vacilar, ele joga. Quer dizer, se você não tiver entendimento do que Deus fez por você, aí ele joga, ele faz a coisa acontecer. Mas ele não tem direito nenhum. Por quê? Porque você já está livre da mão dele. Deus já nos livrou. Em Cristo Jesus, ele já nos livrou de toda ação do diabo. A coisa mais triste é quando você vê um cristão chegar e dizer assim, pastor, ora por mim, porque olha, o pessoal vive fazendo trabalho de macumba para mim. Eu já visitei membro de igreja, que ele chegou e disse assim, pastor, a coisa está ruim para mim, é porque os meus vizinhos aí mexem com esse negócio errado, mexem com esse negócio de macumba, não sei o que lá. Então, isso é uma coisa triste, porque se você está dizendo, você confessa a Deus como teu Senhor, como teu Pai, e o outro está mexendo lá com o demônio, e o demônio tem mais poder do que o teu Deus, e cadê a obra que Deus fez na sua vida? Eu não tenho que estar temendo nada. Ele disse, nós temos que servir a Deus sem temor. Não sem temor a Deus nós temos que temer, mas sem temor do mal. Sem temor. Por quê? Porque nós estamos livres, não temos mais nada com o diabo, não temos mais nada com os demônios. Jesus nos libertou. Então nós não temos que ter medo da opressão. É triste, e nós temos que tomar muito cuidado com algumas coisas que às vezes você vê dentro das igrejas evangélicas, ensinamentos antibíblicos. Não são ensinamentos
são às vezes aquelas frasezinhas criadas que as pessoas criam. Ah, meu irmão, você vai buscar Deus, toma cuidado que o diabo vai se levantar. Vamos esperar aí, se eu vou buscar Deus para o diabo se levantar, o cara que está caído, o que tem a ver isso com a Bíblia? Mas às vezes você escuta isso, não é verdade? E nós temos que reprovar isso aqui. Por quê? Jesus já te libertou, já te tirou da mão, então não tem mais. Não, eu vou buscar Deus para mim crescer na graça de Deus e fazer o quê? O que Jesus disse. Quer ver? Deixa eu contar um fato para vocês que aconteceu na cidade de Fortaleza. A pessoa tinha, na frente da nossa igreja lá, tinha uma igreja à frente, era uma Assembleia de Deus. E um dia uma irmã daquela igreja chegou e veio para mim: pastor, eu quero uma orientação sua. Primeiro já começou errado, eu deveria ter buscado uma orientação do pastor dela. Ela disse: fala, eu não gosto de atender gente de outra igreja. Atender a gente atende, mas eu não gosto de orientar. Por quê? Porque a pessoa já tem orientação lá do ministério dela. E às vezes não combina com a orientação que nós aprendemos. Aí você vai, aí ela chega lá: o pastor falei isso, aí de repente está aquela intriga boba de ministério. Eu não gosto de me meter de confusão com ninguém. Mas, tudo bem. Ela disse: não. Ela diz assim: porque Deus colocou no meu coração uma certeza para mim orar pelas pessoas enfermas, que elas seriam curadas. Que bom, né? Ministério bom. Aí ela disse: olha, e eu estou orando e cada pessoa que eu oro, Deus tem curado. Maravilhoso. Está no caminho certo. Vai, continua. Ela disse: só que tem uma coisa, tem um porém. As irmãs me alertaram. Elas disseram para mim, disse: olha, tudo bem, você vai entrar nessa coisa, nesse ministério, mas pode se preparar que o diabo vai se levantar contra você. Ela disse: pastor, e é uma verdade. Toda vez que eu oro, a pessoa é curada e olha, eu fico numa fadiga, numa coisa ruim, um mal-estar, a coisa é feia para mim. Eu falei assim: nossa, irmãs, se essa doutrina tua fosse verdadeira, Jesus era o aleijado, porque ele expulsou de demônio, porque ele curou de enfermo, então o diabo tinha aleijado Jesus. Aí eu expliquei para ela, falei assim: escuta, deixa eu te falar. Sabe por que isso está acontecendo com você? Porque você está dando lugar ao diabo. A Bíblia diz: não deis lugar ao diabo. Como, pastor? Só a mulher de Deus. Você está dando lugar. Vou dizer onde você está dando lugar. Você está com uma crença que não tem sentido. Está doutrinado, uma doutrina errada. Eu falei: Jesus disse: eis que vos dou poder para pisar de serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e o mal não vos causará dano algum. Primeiro, vamos em parte desse versículo. Eis que eu vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões. Serpente, na Bíblia nós sabemos quem representa: demônios, próprios demônios, próprio diabo. Escorpiões, dor. Quando a Bíblia fala de escorpião, faz uma comparação, está falando todo tipo de aflição, dor, porque a picada do escorpião causa isso. Você vai encontrar no Velho Testamento Deus falando: pessoal, se não obedecer a Ele, eles vão passar por essas dores como picadas de escorpião. Todo tipo de sofrimento. Aí Jesus disse que Ele te dá poder para pisar. O que é pisar? Dominar. É uma palavra aqui figurativa. Dominar, ter domínio. Então você está dizendo que você vai dominar o diabo? Vai ter domínio sobre ele? Está com o poder de dominá-lo? Por que ele vai te causar dano? Mas aí, para isso ficar mais fácil, Jesus ainda termina dizendo: e o mal não vos causará dano algum. Então não tem como eu acreditar que eu vou orar e vou dar força para o diabo se levantar contra mim. Ele vai cair, ele vai ser destruído. Por quê? Porque Jesus já nos libertou, já fomos libertos da mão do inimigo. Está aqui. Olha só, isso é muito bonito. A vinda de Jesus causou isso na nossa vida. Aqui, para nos livrar dos nossos inimigos e da mão de todos que nos aborrecem. Mas ou melhor, era lá embaixo. O outro, quero que ele repete de novo. 74.
de conceder-nos, que libertar-nos. Então não está dizendo que vai te libertar, então você já está liberto. Libertar-nos, conceder que nos libertados da mão dos nossos inimigos, serviríamos a Deus sem temor do mal, né? O temor a Deus temos que ter. Então quer dizer, aí a pessoa diz, não, eu vou servir a Deus, meu Deus, o diabo vai me pegar. Opa, para com isso. Tremendo de medo. Não, se eu estou servindo, Deus diz que eu estou libertado da mão dos meus inimigos, não estou na mão do diabo, não estou mais debaixo, está na mão, quer dizer, está debaixo do poder, não estamos mais, estamos livres. E vamos servir a Deus sem temor, sem temer mal nenhum. Por quê? Porque Deus já nos livrou. Agora tem um porém, né? Que é o versículo seguinte para a gente encerrar. 75. Para servirmos a Deus sem temor, em santidade e justiça perante Ele. Sabe quanto? Todos os dias da nossa vida. Agora esse é o segredo, né? Você sabe que todo esse agir de Deus tem uma condição. A condição é essa, a gente servir a Ele todos os dias da nossa vida. Tem gente que um dia serviu a Deus muito bem, mas parou, achou que já tinha servido demais. É todos os dias da nossa vida. Enquanto tivermos vida, a gente tem que estar servindo. E não é servindo de qualquer maneira, não. Ele disse, é em santidade e em justiça. Em santidade. Como é que vou servir a Deus em santidade? Na palavra dele. É a única coisa que nos deixa santo, é a palavra. Por isso que Jesus orou, santifica-os na verdade. A verdade é a tua palavra. Nós vamos estar servindo a Deus em santidade como estamos servindo na palavra. O que é servir a Deus na palavra? É eu vencendo o meu próprio eu, os meus impulsos, pela palavra. Todos os dias, alguma tentação vai vir até você. De uma coisa ou de outra. Às vezes alguém que te aborreceu e você é tentado tomar uma atitude, ou agir, ou falar o que não deveria, porque a Bíblia diz que aí devemos bendizer os que nos maldizem, mas quando alguém nos maldiz, a gente quer maldizer também, né? Não presta, está falando que eu não presto, também não presta, não vale nada, pior. Então, mas aí você diz, não, espera aí, eu tenho que estar servindo a Deus em santidade, naquilo que a palavra diz, eu tenho que fazer o que a palavra está mandando. Ah, eu já pensei, agir assim, não, espera aí, não vou agir como eu estou pensando, eu vou agir como a palavra diz, porque eu tenho que servir a Deus em santidade e em justiça. Tudo aqui nos corre para uma coisa, para a palavra. Você pode ter certeza que de você mesmo, de mim mesmo, nenhum de nós somos santos por nós mesmos. Mas se nós nos colocarmos debaixo da palavra, nela nós somos santificados. Amém, Jesus? Amém. Jesus, a obra que Jesus fez já nos santificou. Santificado quer dizer separado, consagrado a Deus. Consagrado, separado. Separado de quê? Separado dos conceitos do mundo, separado do pecado para servir a Deus. Amém, Jesus? Amém. Aí, meu irmão, aqui não tem como o diabo tocar na gente, se a gente tiver aqui na palavra. Amém, Jesus? Amém. E santificado também pela fé, né? Pela fé, aquela certeza, crendo no que Deus fez por nós. Para não ficar como aquela irmã, ela estava fazendo a obra de Deus, obedecendo a Deus, mas com o entendimento errado, o diabo estava conseguindo tocar na vida dela. Não podia, mas estava, porque ele é ladrão, estava roubando o direito dela. O direito dela era de massacrar, dominar e viver bem, desfrutar sem o mal tocar, mas ela estava deixando de lado. Eu orientei ela com a palavra que eu falei lá, Êxodos no poder. Ela saiu até animada, dizendo, tudo bem, espero que ela tenha tomado posse. Não sei, porque ela era de outro ministério, eu não ia atrás saber qual o resultado. Só que eu espero que lá o povo também não tenha mudado a cabeça dela, né? Porque ela disse que as irmãs vêm com essa doutrina. Mas a questão é essa, irmã, a gente lembrar, eu quero que você guarde hoje. Jesus já te libertou da mão do diabo.
Você está livre para você servir a Deus sem medo de nada, sem medo do inimigo. Agora sim, na santidade e no temor a Deus, e na justiça de Deus. Amém, Jesus? Quando, pastor? Aos domingos? Não, todos os dias da nossa vida. Amém, Jesus? Fica com essa palavra.